Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Denis Ferrari, eu sou o CEO da Aces Inovação, apesar de não estar escrito aqui embaixo, você sabe disso, porque você é um ouvinte assíduo desse podcast chamado Inovação com Y. E como todo bom episódio, eu não vou gravar esse episódio sozinho. Eu vou chamar uma pessoa para cá, mas antes de chamar a pessoa que vocês estão esperando, eu vou dizer basicamente o seguinte: vocês vão conhecer um lado da Flavi hoje, que é o lado que todo mundo tem dentro de casa. A Flavi, se fosse mãe, além de ser mãe de pet, mas se fosse mãe, ela seria aquela mãe que briga com o filho que mora com ela e fala muito bem do filho que mora longe, sacou? Quem passa o dia a dia ali com ela não presta, aquele filho que vem uma vez na semana chorar as pitanga é o filho bom, né? Depois dessa introdução carinhosa e muito verdadeira da personalidade da minha co-host, eu vou trazê-la pra cá. Chega aí, Flavi, o que você tem a dizer? Bom dia! Bom dia, Denis. Eu não sabia que você era tão ciumento assim. Fiquei surpresa. Isso não é com teu ciúme. ciúme. Isso não é ciúme, ciúme. sim. Isso é um estudo antropológico da personalidade de uma pessoa especificamente, entendeu? É ciúme. E é pra saber. Não é ciúme, Fábio. Eu tenho a validação por parte da sua progenitora que eu e o nosso entrevistado somos os seus dois homens preferidos na vida. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa constatação da sua mãe, mas nós dois somos os dois homens preferidos da sua vida, tá? E desde que sua mãe falou isso pra mim, você lembra todos os dias que o seu preferido é o Pedro. Então, que vai ser o nosso entrevistado de hoje. Por que eu preciso fazer isso? Oi? Porque você quer pleitear o primeiro lugar a todo custo. Você já ameaçou a me desligar da empresa por não ser o preferido. Tá? O que, Flavi, o que sai da sua boca e o que você faz são coisas muito diferentes na sua vida, Flavi. Você fala que o Pedro é o preferido. Ciúme bravo. Fala que o Pedro é o preferido, mas estamos aqui, estamos aí. Nesse casamento disfuncional há 5 anos, entendeu? Em que 15 minutos de conversa você já falou de mim mal em 11. Tem mulheres que não conseguem se desligar de relacionamentos tóxicos. É o meu caso, entendeu? O que não significa que você é meu preferido. Significa que aonde eu estou hoje e da onde eu não consigo sair. Tá? Não, isso não tem nada a ver com predileção. Mas já que ele é o seu preferido, introduza-o aí a nossa conversa. Muito obrigada. Sim, pessoal, estamos falando do Pedro Henrique Trindade Souza, que não é o meu parente, mas poderia ser. Nós somos quase irmãos. Nossa, olha que puxação de saco. Logo. Vou puxar o saco, sim, porque entre você e ele está acima. Vou puxar, sim. Que puxação de saco, mas beleza. Aguenta aí. Tranquilo. Pedro, eu conheci o Pedro já tem aí uns 5, 6 anos, se tornou aí uma pessoa muito querida, é um dos meus melhores amigos, fato. E o Denis fica ali todo enciumado, que até travou, muito bem. Denis tem um ciúme lascado, gente, ele sai para os eventos, tira foto junto com o Pedro, manda para mim, eu falo, olha, o meu homem preferido está de branco, porque o Pedro está usando branco, o Denis vai, ele acha assim que no All-Star dele, a pontinha do All-Star dele é branca, ele tira a foto para falar que é ele, sou eu mesmo, olha aqui. É isso, e é nesse clima gostoso que eu vou ver o Denis se remoendo ali no episódio inteiro, e vou chamar, chega para cá, senhor secretário. E aí, Pedrão? Satisfação falar com você. Não espero menos que isso, depois de toda essa pompa que eu te dei, né? Por gentileza. Pedro, que hoje está, como a gente diz muito no governo, né? Porque o governo é muito fluido, então hoje você é uma coisa, amanhã você está em outro cargo, depois em outro cargo. Então, Pedro hoje está como secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura da Serra, que é o maior município aí do estado. Até nisso você perde, né, Dê? Você está em Vitória, está na capital, mas o maior é a Serra.
Então, o que mais promete investimento aí que está saindo nos jornais é a Serra. O mais digitalizado é a Serra. Depois dessa introdução, se eu for falar que tamanho no documento, vai vai pegar mal. Melhor não. Até porque não vou ser eu que vou comprovar alguma coisa aí, porque estou fora desse termo, então melhor não. Vamos respeitar a diplomacia aqui do nosso secretário. E aí, Pedro, como estamos hoje? Tudo bem, Fabi. No meio da confusão aqui, né, cuidando dessa missão de tocar tecnologia e inovação aqui na prefeitura. Mas hoje até que está tranquilo, né? Assim, hoje a internet está funcionando, é um excelente indicador para mim. Ninguém me pediu nenhum computador, ninguém me pediu se eu tenho um mouse sem fio. Então, essas coisas aí são as coisas que as pessoas pedem para o secretário de tecnologia. Para quem acha que é glamour, né, o cargo de secretário, não sabe. Instalar o WhatsApp web, né, Pedro? Exatamente. Liberar a senha de e-mail. É, isso aí. Inclusive, senhor secretário, este episódio estará no YouTube, tá? Para você poder difundir aí dentro da secretaria, vai ter que liberar o YouTube. Pois é. Depois dessa introdução, não sei se... Talvez talvez ele libere cortes específicos, mas essa introdução, eu acho que não. Mas quem conhece Pedro sabe que é assim. Pedro, inclusive, Denis, que é surfista, tá? Temos um esportista aqui, né? Talvez isso explique um pouco da predileção. Quando você está aí todo sedentário, Pedro está lá pegando onda. A gente olha para você, é saúde, é esporte. Nossa Senhora. A bichinha sobe uma escada, quase morre e quer falar de esportismo. Não vou falar nada. Ai. E aí, Pedro, secretário de Inovação e Tecnologia, como? Como é que é essa trajetória? Como é que você foi parar aí? Bom, vamos lá, Flavi. Eu sou servidor público já tem muito tempo, né? Eu vou fazer agora 19 anos de serviço público, a maior parte aqui na prefeitura. Trabalhei muito tempo na área de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, né? Onde o termo inovação, startup nessa época aí nem era muito difundido, né? E aí fiquei um tempo no governo do estado, que foi onde a gente teve oportunidade de se conhecer, trabalhar junto. Depois voltei para a prefeitura, né? E a gente conseguiu, em algumas conversas com o prefeito, conseguiu mostrar para ele que a Serra tinha muitas oportunidades na área de inovação, seja inovação para dentro da máquina, como inovação de mercado mesmo, né? Atrair startups, negócios inovadores, negócios de base tecnológica. O Inova Serra é um projetaço aqui da cidade que a gente está tocando. Então, a gente conseguiu, nessas conversas, que ele entendesse que seria importante ter uma estrutura dedicada para trabalhar especificamente inovação, né? Normalmente, nos governos, a inovação está um pouco difundida em um pedaço em cada lugar. E aqui a gente criou, né, o prefeito criou uma secretaria de inovação, ciência e tecnologia, que cuida de toda a parte de tecnologia mais tradicional, vamos dizer assim, né? Soluções de tecnologia, suporte, sistemas, infra, fibra ótica, Wi-Fi, internet, tudo isso aí. E a parte de inovação também no todo, para dentro e para fora, né? E aí tive a honra de ser convidado aí pelo prefeito Sérgio Vidigal para ocupar essa cadeira. Fizemos um ano de nascimento agora em fevereiro, com bastante entrega, bastante trabalho já realizado, mas muita coisa para fazer ainda. Então, basicamente essa trajetória até aqui. Joia. Denis, fica à vontade, tá? Vou deixar você falar hoje. No episódio passado eu precisei te cortar bastante, mas nesse sinta-se em casa. É porque aqui tem duas coisas acontecendo, tá, Pedro? Eu tô tentando fazer uma apuração aqui no bastidor para soltar uma bomba ainda nesse programa. Então isso aqui eu tô articulando, tá? Vai acontecer se tudo der certo, mas vamos ver se minhas fontes trabalham.
Mas, né, dentro do nosso tema, a cara de preocupação da Flavi, Gente, a cara de... eu tô trazendo os meus contatos, eu trago um secretário para sentar nessa cadeira e você fica com essa palhaçada aí Não. do lado. Pedra Gente, de que casa. vergonha. Ellen Campos, se estiver ouvindo, me ajuda aqui. Pedra de casa. Pedrão, quando você falou oportunidade de inovação, é, é aquela coisa, né? Todo problema, desafio, objetivo estratégico é uma oportunidade de você fazer diferente. É, a gente prega muito que dentro das empresas a semente, o ponto de partida para qualquer inovação é você saber o problema que você quer resolver e entender ali quais são os possíveis caminhos de solução. Nem tudo vai ser uma solução necessariamente hiper inovadora. Às vezes já tem tecnologia que resolve aquilo, às vezes uma mudança de processo resolve aquilo, mas organizar os problemas é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro passo, né? E, cara, numa conversa de bastidor que eu tive contigo, que a gente teve um tempos atrás, você estava falando do tamanho dos desafios que você tem dentro da máquina do Estado. Porque, diferente de uma empresa, o Estado é grande, independente de qual dimensão a gente está falando. Se a gente estiver falando de município, se a gente estiver falando de Estado, se a gente estiver falando de federação, você tem volumes muito grandes de dados, você tem volumes muito grandes de usuário. É, Qual, na sua visão, e aí eu queria muito extrair isso de você, eh, você passou por alguns processos na Serra e você tem alguns backgrounds de fazer esse mapeamento de problemas e buscar conectar startups, buscar maneiras de como fazer. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória, como que foi, para a gente poder ir avaliando também as diferenças, porque uma coisa que eu aprendi muito com a Flavi é que quem trabalhou no Estado entende o Estado. Pra gente é muito, para quem nunca teve essa experiência, é muito diferente às vezes a linha de pensamento, né? E aí eu não estou falando nem que é melhor que é pior, mas que o raciocínio às vezes é diferente, né? Por embasamento de lei, enfim. Como que você fez para trabalhar a inovação? Qual foi o roteirinho, passo um, passo 2, passo 3 que você fez nas iniciativas de inovação que você tocou? Maravilha, Denis. Obrigado aí pela oportunidade de trocar uma ideia sobre isso. Cara, eu encaro que a inovação na gestão pública, né, e como você falou, assim, só para dar uma pincelada rápida, aqui a gente tem alguns componentes que são muito comuns nos problemas e nas políticas públicas. Volume é um deles, então normalmente as coisas são grandes, você não pode escolher muito quem você vai atender, né? Então, quando você está falando de educação pública, por exemplo, você tem que atender a todo mundo que quer se matricular e que mora na cidade, não tem escolha, entendeu? Então, isso traz, né, uma dificuldade maior e tem muita complexidade, porque as coisas são muito integradas. Uma política de saúde interfere numa política de assistência social, numa política de direitos humanos, numa política de educação e, eventualmente, até na parte meio de contratações e soluções, incorporação de tecnologia e tudo mais. Então, normalmente a gente tem volume grande e complexidade atrelado e um histórico de pouca base de conhecimento organizada. Muito dado, mas pouca base de conhecimento organizado. Então, esse é mais ou menos um contexto comum, né? E aí, quando você vai trabalhar problemas ou desafios relacionados a isso, normalmente eu costumo enxergar por três frentes, né? Assim, você primeiro precisa ter uma compreensão maior do problema, que já é um desafio no nosso contexto, do privado também, vocês sabem disso melhor que eu, convencer o sujeito que ele precisa ir lá e conhecer o negócio um pouco melhor. Não adianta ele ficar aqui se ele está fazendo uma política na escola. Ele precisa ir na escola, conhecer, conversar, entender como funciona a comunidade escolar, para ver se aquele problema é o problema mesmo que ele está pensando. E depois disso você tem três caminhos. Ou você trabalha com os próprios times, né? Então é o próprio time do órgão, da secretaria e tal, que está buscando uma solução diferente, e aí muitas vezes é um redesenho de processo, é uma mudança de ordem nas coisas, é tirar um documento, é mudar um padrão de atendimento, coisas menos tecnológicas, vamos dizer assim, mas que podem ser, sim, muito inovadoras.
né? Então, por você oferecer um melhor atendimento, mudar uma forma de atender um determinado público, pode dar um resultado muito maior do que você colocar um robô para atender aquele cidadão ali, né? Então, tem o tipo de incorporar soluções que já são consolidadas em outros lugares. Então, sei lá, se você quer monitorar a sua frota, por exemplo, você pode contratar um serviço de telemetria que já tem aí no mercado, a rodo e tal. Não é algo muito complexo de se fazer a contratação, é complexo normal, né, do poder público de contratar, mas não tem uma complexidade muito diferente. E o mais difícil é quando você tem uma solução nova mesmo, né? Você tem uma startup, por exemplo, que ainda está num processo de validação e você acredita que aquela solução pode colaborar, aí é difícil, às vezes, encontrar um caminho para contratar, uma solução de um projeto de pesquisa, eventualmente, e por aí vai. Então, eu normalmente penso nessas três frentes e entendo qual que é o melhor caminho para poder gerar valor para aquele público. Às vezes, o caminho mais rápido é você tentar se conectar com uma startup que já tem solução. Às vezes, o caminho melhor é você trabalhar com aquela equipe que tem maturidade para trabalhar a inovação, né? Porque não é toda equipe que consegue e que está apta e que se interessa por fazer isso, né? Muitas equipes, elas têm a tendência de fazer a mesma coisa há muito tempo. Então, por aí. E você trouxe um ponto bacana aí, Pedro, que é inovação, além de ser um termo difícil, parece que é fácil, mas não é, né? Porque ele está em todos os lugares agora, tudo é inovação, todo mundo inova, inovar está na moda, mas tem percepções e conceituações diferentes, né? Assim, talvez no mercado privado a inovação ela precisa ser muito mais disruptiva para ser aceita como uma inovação de fato, né? Na visão geral. Quando a gente vai para o governo, pode ser uma mudança simples, muito pequena, mas que reduz um tempo grande, né? Ali de alguma atividade em si, e que é uma mega inovação. Até para orçamento, a gente tem né, dá uma enxugada ali no orçamento de determinada área e tudo mais, mas a população que está no mercado geral tem um pouco mais de dificuldade de perceber que houve ali uma inovação, né? Que houve ali algum movimento, enfim, inovador, porque aquela inovação ele tem muito a ver com o contexto, né? Quando a gente fala do público, né? É uma coisa que tem lá fora, mas não tem aqui dentro desse setor, então a gente traz para cá. É uma melhoria ali de um processo, ela tem um contexto um pouquinho diferente, né? E aí... Só pegar um ponto, Flavio, nisso que você está colocando claro. e pegar um gancho também com o que o Pedro falou. O Pedro falou de uma forma diferente uma coisa que a gente fala com as empresas aqui, que são os canais que vão gerar inovação. Porque você falou basicamente de empreendedorismo e inovação aberta sem usar esses termos. Mas, a solução pode ser criada dentro de casa, a solução pode existir já fora de casa. Eu tenho que avaliar estrategicamente o que vai fazer sentido para mim, né? E tem um ponto aqui que você... tem um ponto específico aqui que a Flavia está falando de população, que é o seguinte... como a máquina é muito grande, qualquer mudança é como se fosse uma corporate, né? Qualquer mudança gera ou uma economia ou um gasto muito grande. E quer dizer, às vezes uma coisa que, como foi falando, é dita como inovação, que é uma mudança de processo, mas caramba, como aquele processo atende muita gente, a gente está falando de uma economia muito grande. Só que tem um outro desafio também aí no estado, que é esse tamanho de base, essa população, elas são personas muito diferentes, né? Tipo, geralmente a empresa, para dar certo, ela tem que tentar atender muito bem um público, um segmento de mercado, e isso já dá um trabalho absurdo, isso já dá um trabalho danado, você conseguir ter lá o NPS alto em cima de um segmento de cliente. O Estado não tem como escolher atender a um segmento da população, ela tem que atender todos, né? A mesma solução vai atender, a mesma, eu estou colocando entre aspas aqui, mas o mesmo caminho de solução vai atender a pessoa mais escolarizada, menos escolarizada, a pessoa que mora numa região mais central, uma região mais periférica, né? Você não tem como
esse nível de capilaridade de segmentos traz uma complexidade pro cenário absurda, né? E não tem como, faz parte do job, né? Atender todo mundo. Uau, hein? Que fala longa, né? Depois fala de mim. Pessoal, eu ainda tô, desculpa, eu sou rancorosa e eu ainda tô com o episódio do Globoplay aí, dos meninos Marcos e Luiz. Quem ainda não ouviu, vai lá ouvir. Não sei se saiu, se esse vai sair antes ou depois, mas esperem esse episódio, vocês vão entender. Mas, Pedro, tem um zilhão de coisas aqui que eu queria perguntar, que eu queria registrar, né? Aqui, que eu acho que algumas eu já sei, mas eu acho que é legal todo mundo saber. E eu tô meio perdida aqui, eu vou indo, o Denis vai puxando aí também, para a gente se achar. Mas você falou. Claro. Deixa eu só aproveitar esse gancho do Denis, assim. Eu vejo, Denis, que esse é o maior desafio que a gente tem aqui na gestão pública, assim. É como você conseguir oferecer soluções de alguma forma customizadas e integradas para esses públicos tão diversos. Né? Porque no final das contas, para a gente que está aqui dentro, o resultado precisa ser o mesmo, né? O resultado da pessoa mais escolarizada que usa a minha solução de processo digital, por exemplo, precisa ser o mesmo que uma pessoa menos escolarizada ou eventualmente até analfabeta. Então, como que eu faço para poder com que essas pessoas tenham acesso? Né? Então, é como se você tivesse, na minha visão, tá? Algumas filiais ali, ou algumas ou setores ou células com características um pouco diferentes. Né? Então, uma galera especializada em atender o pessoal que tem dificuldade com o digital, por exemplo, pode rodar a cidade para tentar ensinar, ajudar a fazer e tudo mais. Em paralelo, aquela galera que usa com facilidade, usa de casa e toca o barco. Então, esse é um desafio, assim, porque a gente também não pode esperar todo mundo chegar, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de transformação digital. Eu não posso todo mundo ficar alfabetizado do ponto de vista digital ou que receba um certo letramento digital para poder iniciar o trabalho. Eu preciso garantir com que essa galera esteja sempre tendo condições de ser atendida e eu preciso avançar com o projeto do outro lado. Então, é um desafio muito grande, mas é muito gratificante também, porque muito disso está no atendimento, cara. Entendeu? É gente, são pessoas ali na ponta, tentando ajudar, tentando fazer, e a gente faz, pegando o gancho no que o Flavio também falou para passar a palavra, eu acho que, às vezes, a percepção de que o governo inova pouco é porque a gente faz muita melhoria contínua. Muita melhoria contínua. Então, são pequenas inovações aí que vão sendo incorporadas, por exemplo, agora, declaração do imposto de renda. Quem declarar e for para receber por PIX, vai receber antes e tudo mais. É uma coisa trivial, assim, né? Mas até ano passado não tinha. Tem uma série de coisas aí, aproveitando para fazer o merchan da Receita, que está tudo lá dentro do GovBR, que até o ano passado, por exemplo, quando você ia fazer a declaração, não tinha. Eram informações todas nossas que a Receita já tinha, mas ela não disponibilizava para a gente de uma maneira facilitada como ela está disponibilizando agora. Então, isso é uma puta inovação de atendimento. Atende a milhões de pessoas que tinham que ficar buscando esses documentos, sei lá onde, trocou de computador, perdeu o arquivo, enfim. Então, é um pouco por aí. Só que tem um ponto aqui, já te passo a palavra, Flávio. Tem um ponto aqui que é porque no Estado isso é mais público, é mais visível essas pequenas, às vezes, ineficiências de comunicação. Toda empresa que eu já passei, ou que a gente trabalha, tem um desafio de comunicação. Uma pessoa sabe onde é que está a coisa e outra não sabe. Só que isso fica no âmbito privado, isso fica ali naquele conjunto de pessoas ali. E às vezes, e é até uma coisa, essas ineficiências, às vezes elas persistem num ambiente menor, porque elas não são tão impactantes, porque a empresa às vezes tem um tamanho que isso é gerenciável, as pessoas conseguem resolver. O Estado não, porque é muito burocrático em termos de, eu vou falar com a Receita, que vai falar com outro órgão. Cara, se as coisas não estiverem bem organizadas, com lei, documentado o que pode, o que não pode, o negócio não vai acontecer, né? Fala, Flavio.
E aí, acho que abre um gancho para um case muito bacana que eu queria muito que a gente falasse aqui, que é o processo de digitalização da Serra, né, que acho que é um dos primeiros municípios, se não o primeiro, né, a estar 100%, com os processos 100% digitalizados. E foi na tua gestão aí já, né? Então, e como, não só do processo de digitalização, de levar tudo, né, para o digital, mas como é que foi trabalhar com essas pessoas que a gente está falando, que são muito diferentes. E aí já deixo aqui uma indicação de filme. Rafa, não deixa a gente esquecer de colocar essa indicação lá depois no textinho, que é Eu, Daniel Blake, que foi um filme foi o primeiro filme que eu assisti quando eu entrei no governo para entender o que era o governo, do que a gente estava falando. E é muito legal acompanhando aí esse movimento da Serra. Dena já assistiu? Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Assim, é uma imersão dos desafios de inovar no governo, assim, muito legal. Tá? Tem no streaming vermelho que a gente não vai fazer propaganda aqui? Não vai fazer, a gente falou dele inteirinho. Quando eu assisti, estava no Netflix, mas a gente já está falando de uns 6 anos, então não sei se ainda está. 6, né? Acho que nem chega a 6, mas eu, Daniel Blake. Para não dar spoiler, mas resumidamente, é um cara que quer fazer um processo, acho que de aposentadoria, né? E agora o processo é digital e ele é uma pessoa totalmente analógica. Então, vai contar toda essa trajetória dele, como é que é para ele fazer isso. E a Serra hoje posso falar que é 100% digital nos processos? Né? Pode falar, é sim. E aí, olha lá o sorrisão, tá vendo? É filho colocado no mundo, assim, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio, como é que foi, porque foi muito rápido, a meu ver. Nós estamos falando de 1 ano que você está na cadeira e esse processo começou com você, né? Então, O processo começou, na verdade, esse projeto começou aqui, né? O projeto Serra Digital começou em março de 21, quando eu estava na subsecretaria de administração. Naquela época até que você veio aqui e tudo teve lá, eu estava como subsecretário. E continuou, veio para a minha secretaria quando essa secretaria foi criada, né? Então, a gente trabalhou aí num horizonte de 2 anos para concluir esse projeto. Sobre a Serra ser a única, eu não acredito que não, Flavi. Por exemplo, tem outros municípios que já fizeram essa virada de chave, mas eu acho que esse é um ponto importante de destacar. Eu não acho interessante, não sei vocês, fazer essa virada de transformação digital da noite para o dia, né? Então, a partir de amanhã, todos os processos serão digitais e cada um por si, Deus por todos, e vamos embora, entendeu? Então, assim, eu não sou adepto dessa estratégia. Para mim, é muito claro que transformação digital é um processo de médio e longo prazo. A não ser que você tenha uma organização muito pequena e aí você consegue talvez fazer mais fácil quando você está falando com 4, 5, 6 pessoas, né? Mas aqui eu estou falando, por exemplo, na Serra, de 10 mil servidores públicos, de 540 mil habitantes envolvidos nessa estratégia, que precisam ser atendidos de alguma maneira. Todo cidadão, em algum momento, consome algum serviço de prefeitura. Então, nós adotamos essa estratégia de fazer num tempo rápido, mas sem essa ruptura. Então, o prefeito publicou um decreto estabelecendo esse prazo de 2 anos, o que é muito importante, porque ele empodera o dono do projeto, o gestor do projeto, fala, olha, eu tenho aqui uma determinação do chefe maior que a gente tem 2 anos para concluir esse negócio. Então, eu preciso que todo mundo acelere e tal. Então, o processo de mudança, de transformação digital, demorou 2 anos. Para mim, é um tempo bastante rápido, tá? E especialmente por acontecer sem caos e com muita melhoria de processo, né? Em regra geral, protocolos são problemas em prefeituras. Você vai protocolar, fica horas, seu processo demora para chegar no destino, para a pessoa começar a analisar, e depois é difícil fazer contato para pegar mais complemento de informação. Então,
A gente fez essa transformação e fizemos muita melhoria de processo. Aqui na prefeitura hoje a gente tem serviços que são realizados em horas, né? Então a pessoa solicita, por exemplo, uma troca de titularidade de um imóvel, de IPTU, ela faz isso e recebe o retorno no mesmo dia. Isso até antes era impensável, né? A gente tem um processo aqui, que é um serviço, mas um processo de licenciamento urbanístico e ambiental. Se procurar na imprensa, vai ver que isso é uma dor em qualquer cidade do país. As pessoas têm dificuldade para aprovar suas edificações, para obter licenças ambientais e tudo. E num trabalho junto com uma equipe que tinha maturidade digital bacana, muito conhecimento sobre o processo, né? Assim, legislação, o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá. Nós aqui na prefeitura, graças à parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, nós juntamos essas duas licenças em uma única licença e ela é emitida em até 15 dias. Então, isso também não existe em nenhum lugar, né? O prefeito foi premiado aqui pelo SEBRAE, no Prêmio Prefeito Empreendedor, fomos para Brasília para apresentar esse case, tivemos em Portugal apresentando esse case também. Então, são mudanças muito significativas. E hoje, só para fechar, hoje o que eu acredito, assim, Flavio, é que nós estamos 100% digital com bastante qualidade. Ganhamos muita eficiência, melhoramos muito o processo, os usuários estão satisfeitos. Então, hoje a gente tem mais de 30 mil pessoas cadastradas na nossa plataforma de processo digital, o que era uma preocupação que eu tinha antes, né? Será que o cidadão vai conseguir fazer o cadastro de maneira facilitada? Então, É esse o ponto que eu queria trazer, assim, como é que foi para os Daniels Blake aí da Serra, né? E daí já trazendo aqui uma atualização para quem está assistindo por agora o episódio, no momento aqui de lançamento, está disponível na Globoplay e no Telecine. Tá? É um filme de 2016. Mas como é que foi? Como é que foi a aceitação? E quem não consegue, como é que faz para conseguir interagir com os processos, conseguir abrir seus processos, movimentar seus processos? Como é que vocês resolveram esse analfabetismo digital? Só para complementar a pergunta, Pedro, tem um ponto aqui também que a gente tem que tomar um cuidado para não subestimar a capacidade da pessoa interessada muitas vezes, né? Porque o nível de adesão que o Pix teve, por exemplo, no Brasil, foi altíssimo, principalmente se a gente estiver falando de microtransações, que são as pessoas que eu quero que vende churrasquinho, assim, é, é, dependendo do nível de interesse da pessoa, ela aprende, ela dá um jeito de aprender, porque aquilo facilita muito a vida, né? Aquilo facilita muito a vida. Mas fala aí. Não, boa, boa. É bem por aí mesmo, assim, né, Denis? Isso aí dialoga um pouco com aquela ideia de não parar o projeto, né? Assim, porque o público tem dificuldade, cara. O que a gente precisa fazer é ajudar o público e entender se ele mesmo consegue se ajudar também, né? Então, às vezes, dentro daquele grupo ali, assistido por um programa de direitos humanos, ou tem alguém ali que pode fazer esse papel de disseminar o conhecimento, de ensinar os outros a usar e tal. Então, é bem por aí. O que a gente fez aqui, né, Flavio? A gente, falando um pouco do perfil da cidade, e para deixar claro o quanto isso nos preocupa, aqui a gente tem uma realidade bem diferente, por exemplo, de Vitória, né? Vitória acabou de fazer um programa para erradicar a extrema pobreza aí, que foi uma excelente iniciativa, muito nobre e tal. Mas em Vitória tem 5 mil famílias, e 5 mil e poucas famílias em extrema pobreza. Aqui na Serra a gente está falando de 20 mil famílias em extrema pobreza. Então, assim, é uma realidade muito complexa. Essas pessoas, a tendência é que eles tenham mais dificuldade de usar soluções digitais. E eu estou falando isso porque eu olho, eu estudo um pouco o perfil desse público, porque isso me interessa muito nessa política de transformação digital. Então, boa parte, hoje nós temos aqui 100 mil famílias abaixo da linha da pobreza. 100 mil famílias, 100 mil famílias não, desculpa, 20 mil famílias.
né? Então, é mais ou menos 100 mil pessoas, né, abaixo da linha da pobreza. É muita gente para a gente tratar, e gente que tem dificuldade de ter telefone, de ter acesso à internet, computador, então nem pensar. E o que a gente fez aqui é o seguinte: a gente modelou o nosso protocolo aqui para atender esse público. Então, quando a gente tem um local de atendimento, quando uma pessoa chega, a gente tenta ensiná-la a fazer sozinha. Se ela não consegue, a gente faz por ela, a gente faz cadastro, a gente cria a conta, se eventualmente não tiver. Então, a gente tem um suporte para poder facilitar o acesso dessas pessoas. E, além disso, a gente trabalha um projeto de capacitação de lideranças, né? Então, isso tende a ganhar força esse ano, agora que os processos e os serviços estão todos digitais. Mas a ideia é que a gente tenha nas comunidades escolares, nas comunidades de associações de moradores, nas comunidades de segmentos de empreendedores, pessoas nas faculdades que possam ajudar os outros a aprender a usar, né? Porque a pessoa, depois que aprende, ela não quer mais. Normalmente, vira aqui o protocolo só para esperar para... Ela vem quando ela tem algum problema para resolver, alguma reunião para tratar algum assunto, mas a gente está fortalecendo essa rede de apoio. E um pouco do que o Tênis falou mesmo, assim, por exemplo, o INSS é um órgão que atende a um perfil de público que também, em boa parte, tem baixo letramento digital, baixo acesso e tudo, e boa parte das coisas do INSS é digital. Você vê aquelas filas gigantes ali, mas o sujeito entra, ele tem os documentos todos digitalizados e o processo e tudo, a solicitação corre tudo de meio digital. Então, é um desafio do INSS, talvez, ensinar essas pessoas a fazer isso de maneira mais autônoma ou com a rede de apoio que funcione melhor para eliminar as filas, né? Mas é uma preocupação muito grande que a gente tem aqui de não deixar ninguém para trás. Vocês estavam falando do quanto as pessoas também que querem, elas vão atrás, mas a gente sabe que, assim como qualquer empresa, qualquer marca tem ali, né, no seu NPS os seus promotores, os seus detetores, você tem também detratores, você tem também aí o mesmo movimento que acontece no governo e com um fervor um pouquinho até maior, né? Falar um pouquinho para ser tranquilo aqui. E eu queria trazer um outro case aqui que vai abrir um outro gancho para a nossa conversa, que é uma das primeiras coisas que eu lembro que você fez quando entrou, acho que nem estava aí na Secretaria de Inovação, foi conseguir fazer a contratação de uma startup que desse voz à população para que a população participasse mais da gestão. E aí, vou fazer a propaganda aqui, não tem jeito, né? Nós estamos falando da Colab. E daí eu queria aproveitar esse momento de contratação de startup, dessa inovação dentro daqueles 3 pilares que você mostrou. Esse é um deles, que é a contratação de um terceiro, e uma startup, que é uma contratação mais complicada de fazer. Que você falasse um pouquinho desse movimento do GovTech, como é que está como é que a gente traz GovTech para dentro do governo, até porque, como a Isis trabalha bastante com o governo também, né, a gente atende o governo em diversos formatos diferentes, desde incubadoras de governo, instituições de governo, também com programas de inovação, mas então é legal porque o nosso público também, a gente tem um público de governo. Então, o case da Serra pode servir como inspiração para que outros governos também implementem, né? E acho que esse é o maior ganho aqui da nossa conversa e deixar esse registro. Não, eu sempre entendi, né, desde que eu fui trabalhar mais diretamente com inovação para dentro de governo, né, nessa área de gestão aí, que faz, sei lá, 7 anos por aí, a gente tem muita oportunidade de incorporar soluções que vêm de fora, né? Como o Denis falou mais cedo, você também comentou, né? Cada problema é uma oportunidade, e se tem uma coisa que não falta por aqui é problema, desde os mais simples até os mais complexos, né? Então,
E eu sempre entendi que é possível, sim, incorporar soluções de fora, inclusive startups e tudo mais. É uma questão de nós, gestores, precisamos entender bem sobre o que a gente está querendo, se a startup vai entregar aquilo que eu preciso ou vai me ajudar a resolver um desafio. Né? É muito difícil ter uma solução só para um problema complexo. Então, se você for tratar de evasão escolar, por exemplo, dificilmente você vai ter uma única solução, seja de mercado, seja de governo, que resolva plenamente isso. Provavelmente você vai ter que modular coisas para tratar em frentes diferentes, de maneira que aquele conjunto de soluções resolva melhor ou melhore as condições do problema. Né? E no caso do Colab aqui, eu conheço já o Colab já há bastante tempo, inclusive quando estava no governo, cheguei a conversar com eles, mas na época não tinha nada que conectasse o que a gente queria lá na época do Lab, GES e o que o Colab oferecia. Mas aqui, para a prefeitura, faz muito sentido. Eu sempre acredito que comunicação é uma coisa que ajuda muito, né, Denis? Ou pode atrapalhar. Então, a gente conseguir se comunicar bem com a cidade pode ser um diferencial muito grande, né? Você tentar transformar aquela comunicação de uma rede social que às vezes não tem controle, né? Uma comunicação não estruturada, normalmente com muita emoção, vamos dizer assim, seja para o bem ou para o Se mal. tem alguém que sabe lidar com hate, é governo, né? É o rei dos hate. Então, é difícil, né? E aí a gente contratou o Colab, foi um processo de convencimento aqui dentro da prefeitura, mas eu também, pela trajetória, assim, tenho uma experiência razoável nisso, então consegui construir um processo bem instruído, com toda a documentação, e o fornecedor também ajuda. Então, acho que essa isso já pode ser uma dica boa para as startups assim, e para quem quer vender para o governo. A empresa precisa saber como fazer isso, assim, o que ela vai vender, qual é o preço, como é que ela vai fazer. Né? Vender para o governo, uma vez trazendo uma coisa que o Denis já comentou, vender para o governo é igual não, mas é similar a vender para qualquer grande corporação, tá, gente? Se a gente for vender para um grande banco, para uma grande mineradora, para uma grande empresa de consultoria, para uma grande empresa da área de mecânica, sei lá, vai ser difícil. Eles têm os processos estruturados, têm os processos de compliance, têm o processo de concorrência, normalmente, de escolha do fornecedor. Diferente do setor público, é a particularidade ali do negócio, e que a decisão está na mão do gestor da corporação. Aqui a nossa decisão está na lei e a gente tem que seguir. Né? Então, é muito importante que a empresa saiba do como ela vai fazer e tudo mais, mas é um processo que ele tem um funil mais longo, né? Então existe um trabalho de compreensão prévia grande para você depois conseguir contratar. Né? No caso do Colab, para ter uma ideia, assim, o processo demorou alguns meses para ser finalizado e a gente conseguir efetivamente começar a operar a solução. E a partir daí é o desafio de incorporar uma inovação, né? Convencer os times que aquilo, na verdade, vai ajudar ao trabalho deles, entender como que o usuário vai interagir com isso. É uma mudança de cultura muito grande para a cidade contratar uma solução como o Colab. Né? Então, é um desafio bastante intenso nesse sentido também. Mas Pedro, deixa eu trazer alguns pontos aqui, porque eu queria aprofundar um pouquinho essa conversa sobre compra e pegar um gancho. Para quem está ouvindo a gente, quando uma empresa compra uma tecnologia, uma empresa privada, ela basicamente está comprando porque ela quer. Ela não precisa dar justificativa para ninguém por que ela comprou aquilo, né? No máximo aos seus acionistas, mas no fim do dia é uma decisão de ínter e privado. E nem porque ela escolheu a empresa X, né? Assim, É, é, ela tem os motivos dela é. e é isso. Só que para quem está ouvindo a gente ter ciência, o Estado tem que ter uma justificativa pública e certa
de por que aquela solução está sendo contratada. Então, a fim de dar transparência, de entender que a melhor solução foi escolhida para o Estado. A partir disso foi se criando processos. E aí eu queria entender na tua visão, porque esse preâmbulo é para dizer, os processos de contratação que foram criados têm algumas intenções boas, mas a lei é 8666, não é por alguma razão. Tipo, aí entra aquela coisa assim, tinha uma linha de dizer até aqui eu acho que é compreensível e daqui para frente a galera perdeu a mão, né? Tinha um pessoal que falava muito comigo assim que a mesma lei, às vezes que você contrata a compra de um lápis, você vai contratar uma consultoria complexa. Caramba, isso por que é tão complicado? Eu queria que você desse uma visão pra gente disso e fosse para a lei da inovação, que foi talvez uma das grandes inovações que a gente teve aqui, né? Quer dizer, o Estado precisa contratar, mas essa contratação tem que ser idônea. Para isso se contrata processo, né? Para isso se escreveu o processo. Mas esse processo, que foi criado para resolver um problema, criou outras questões. Explica pra gente como é que funciona isso, cara. Rapaz, pergunta complexa, hein? Eu vou tentar responder de uma maneira objetiva, assim, né, Luiz? Obviamente, a origem disso é o recurso público, né? Então, a gente tem que cuidar de aplicar bem o recurso que a gente paga de imposto e tal. Só que a vertente de controle e de processos, ela foi ganhando muita importância com justiça, em função de muita fraude, muito problema, mas esses processos, com esse objetivo de garantir o bom uso do recurso público, foram ficando cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis, tendo que ter mais documentos, mais comprovações, mais etapas, mais filtros e tudo mais. E isso se tornou um sistema muito complexo, né? Então, você tem muitas oportunidades de interferência ao longo do processo, que já é complexo por natureza, né? Então, por exemplo, eu preciso ter justificativa sempre de interesse público para contratar qualquer coisa, né? Então, eu vou lá, eu estudo o meu problema, vou tentar trazer um exemplo aqui. Eu contratei no ano passado um link de dados, certo? Link de dados esse que a gente liga agora para uma operadora qualquer de telefonia, ou de dados, desculpa, e ele vai estar instalado onde a gente quer que esteja, hoje ou amanhã, funcionando. Basicamente é assim que funciona. Se você precisar de um Wi-Fi na sua casa, é assim que vai rolar, né? Aqui a prefeitura precisou contratar um Wi-Fi. O meu processo de contratação do Wi-Fi demorou 9 meses, desde que eu comecei até eu conseguir colocar o link para funcionar, né? Então, o processo foi até tranquilo, não tive muitos problemas nele, entendeu? Mas é o rito processual, então a gente tem qualquer pessoa pode interferir num processo licitatório, então você tem muito licitante que está ali eventualmente para atrapalhar, então ele já sabe até que não vai conseguir ganhar o contrato, mas ele participa, ele dá o menor lance, apresenta a documentação, nós somos obrigados a avaliar a documentação toda, construir uma argumentação para eventualmente desclassificar um e chamar o outro. Então, muito... E aí, só um ponto, é importante a gente pensar que, no fim do dia, o processo também ele não é solitário, né? É um processo que está concorrendo com diversos outros processos de licitação para diversas outras coisas, e ele vai nesse longo do tempo, por causa de um dia a mais que precisou para fazer uma coisa, ele perde prioridade porque entrou alguma outra coisa que, sei lá, época de Covid isso deve ter acontecido muito, imagino, né? A prioridade vira a saúde, né? Todas as compras para tal, então qualquer outra coisinha cai e é difícil equilibrar esses pratos, né? Isso acontece tanto dentro da própria secretaria quanto sobe para, né, prefeitura, o governo do estado ali, o gabinete, né? Então tem todo
tem esse olhar também, que às vezes, né, quem vai comprar startup aqui, que tenta vender, fala, daí ele diz que o meu processo parou, e aí a gente, de novo, a gente que passou por... A gente sabe o que isso significa. Não é porque a solução é ruim, não é porque alguma coisa deu errado, não é nada disso, não é porque não precise, é porque às vezes aparece alguma coisa prioritária, na educação isso é muito claro, às vezes, poxa, é aquela solução maravilhosa até que ia ajudar muitas crianças, mas a merenda deu problema e vai precisar listar de novo. Poxa, merenda é prioridade entre a tecnologia, merenda é merenda. Por que não tem tecnologia na educação? Porque merenda é prioridade, professor é prioridade, a estrutura, né, a infraestrutura da escola é prioridade, a tecnologia, por mais que seja mega importante, ela vai caindo de posição, né? Para fechar essa parte assim da compra, né, além de ser algo muito naturalmente complexo, normalmente quem é responsabilizado pelos erros é o gestor. Então, ainda que eu erre sem cometer fraude alguma, nem nada, errei, coisa que a gente fala aqui no ambiente de inovação o tempo todo, aprender com os erros, né, e tudo mais e tal, mas no governo muitas vezes não tem isso não, entendeu? Se você errou e o órgão de controle qualquer entendeu que você errou, cara, ele vai lá e te multa. Não é incomum um gestor público chegar no entendimento que um tribunal de contas entendeu que quem deu causa a essa situação aqui, que foi um erro, foi o secretário ou a secretária X, e ele vai receber uma multa de X mil reais e vai ter que pagar se ele não quiser ficar impedido de trabalhar. E a gente está falando de CPF, né? Não CPF. É o secretário não, é o Pedro que errou. Então, o Pedro vai ter que pagar aquilo do bolso dele. Isso é muito importante, porque isso justifica muita coisa. Mas não quer fazer, às vezes não quer fazer, às vezes tem muito receio, às vezes é muito... O inovador pode ser muito questionado, então ele fala entre eu correr o risco ou não, né? E é complicado, gente, porque a gente está falando... Esquece o secretário, a gente está falando da pessoa física que está ocupando aquele lugar, né? E a gente está falando assim, aqui na Serra, por exemplo, para o nível estadual, a escala das coisas é muito grande. Então, normalmente, a gente está falando de valores significativos, né? Não estou falando de pouco. Os contratos são normalmente grandes, né? Tem ali um valor, e aí você ser penalizado em cima disso é complicado. Mas também para não deixar de aproveitar o que o Denis comentou sobre a nova lei, né, a lei de governo digital, lei de inovação e tudo mais, marco legal das startups. Eu entendo, Denis, que é um caminho, né, cara? A gente está no início dessa trajetória de o setor público aprender melhor a contratar inovação, né? E essas legislações nos ajudam muito. Eu, quando faço as mentorias para a GovTech e tal, que essa galera me pergunta, pô, Pedro, mas o cara me falou lá que pela lei de governo digital ou pelo marco legal da startup eu consigo fazer. Cara, entre estar escrito na lei e conseguir fazer, tem um caminho aí que não dá nem para saber quanto tempo demora, se vai dar certo, nem nada. Então, assim, nós, do setor público, a gente tem que aprender a usar o instrumento legal, né? O Denis comentou a Lei 8666, agora, no dia 1º de abril, passa a valer a nova Lei de Licitações, que também cria boas possibilidades para a contratação de inovação, especialmente inovações para fazer projeto piloto, para fazer teste em função do valor, né? Então, ela pode ajudar muito nesse caminho, é a minha avaliação. Mas, assim, tem poucos municípios, poucos órgãos públicos com segurança para usar essa lei para amparar suas contratações. Assim como está todo mundo desesperado porque vai mudar 8666 e a galera não está muito preparada, não sabe como vão ser as licitações, não sabem muito bem como que os órgãos de controle vão ver isso. Então, eu acho que é o início de um caminho muito bacana que a gente tem para trilhar nessa interação entre governo e setor público. Ainda que tenham poucos,
Até 5 anos atrás tinha nenhum, né? Então, assim, hoje, eu, por exemplo, estou fazendo um concurso de inovação aberta aqui na Serra, no âmbito do Inova Serra. Se eu fosse falar isso aqui na prefeitura 5 anos atrás, era impossível. Fizemos no governo Pitigov, enfim, tem outras organizações públicas que elas estão começando a entender como fazer, e isso vai criando segurança para o sistema, né? Se um Tribunal de Contas lá do estado de São Paulo julgou um processo desse, analisou um processo desse, viu que foi ok, ele cria segurança para todo mundo que trabalha com esse tipo de processo, e por aí vai. Então, eu acho que... Funciona, desculpa te cortar, mas funciona muito próximo ao que é o direito, né? Teve um caso que foi julgado assim, com entendimento X, então ele pode usar para o caso que ele está ali defendendo, né? Seja defesa ou promotoria. No governo é a mesma linha, né? Se alguém consegue fazer, e aí é legal, porque daí a gente está mostrando o lado agora incentivo para os gestores, né? Primeiro, muito estudo, né, muita referência, olhar muito o que está acontecendo fora, e aí acho que os prêmios de inovação em governo ajudam muito, né, a dar voz aí para essas inovações que estão acontecendo, que são mais difíceis mesmo da gente enxergar, mas também acompanhar aí os eventos, mas, né, muito networking entre os gestores, isso é importante porque justamente, poxa, deu certo aqui, pode virar referência para lá. E a gente, eu não lembro se a gente já colocou aqui em algum episódio, mas eu já vi isso acontecer por indicação, assim, de coisa pequena. Aí eu vou falar, obviamente, da melhor cidade do país, que é Jundiaí, todos sabem. Pedro está fazendo um excelente trabalho na Serra, mas Jundiaí é Jundiaí. E que tem um trabalho legal aqui de empreendedorismo, Jundiaí Empreendedora, que eu comentei com o pessoal de outro município que estava querendo fazer alguma coisa, no sentido de servir de referência e facilitou muito eles fazerem isso, né? E, poxa, isso é muito legal. Então, isso que você está falando, né, de servir, isso é importante, e aí traz de novo, reforça a importância dos gestores estarem muito antenados no que está acontecendo. Eu sei que o dia a dia é pesado, é difícil você conseguir arrumar tempo entre uma contratação de internet, entre digitalizar um processo, as chamadas agora que vêm pelo Colab e tudo mais, mas tem, sem acompanhar não tem jeito, né? Sem acompanhar o que está acontecendo fica mais difícil. Não Ia tem quebrar a como. cabeça num ponto que já foi resolvido em outro lugar, né? Eu acho que isso tem duas questões legais para abordar, assim. Uma é pela nossa parte aqui do gestor, né, que a gente vai ganhando segurança conforme essas coisas vão se consolidando. Cada vez que alguém faz uma contratação com base no marco legal das startups, isso ganha um degrauzinho de segurança ali. Ó. Alguém conseguiu vencer a resistência cultural, vencer tudo isso e firmou o contrato. Aí ir lá e olhar o processo, ver como foi feito, conversar com as pessoas. Tem uma vantagem muito legal, que é da galera da inovação, mas no setor público ela também acontece muito, que a galera gosta de colaborar. Se alguém vier perguntar para mim como é que eu fiz o processo de transformação digital aqui, como é que eu fiz para escolher a tecnologia, como é que eu fiz para estruturar o projeto, para gerenciar, para vencer as resistências, eu vou ter o maior prazer de explicar, de falar onde deu ruim, o que deu certo e tal. Então, a gente colabora muito no setor público. E pelo viés da startup, ou da GovTech, o que quer que seja, tem uma característica muito legal que, assim, a lei é a mesma para todo mundo, né? Então, são 5.700 municípios, 5.700 câmaras de vereadores, mais 27 estados, não sei quantos órgãos, mais a União, mas então, se você conseguir vender, né, firmar um contrato com uma prefeitura, por exemplo, é bem provável que você consiga replicar aquilo com outros lugares. Né? Se você foi contratado de maneira direta, beleza, provável que replique. Se foi uma licitação, você também consegue replicar o processo. Você não vai conseguir garantir que vai ganhar, né? Porque, enfim, né? Concorrência ali na hora é na hora. Mas é muito bom para a startup também entender que, pô, beleza, se a minha solução entrar em uma cidade,
Daqui a pouco ela pode estar entrando na cidade vizinha, e quanto mais resultado bom mostra, mais fácil fica de entrar. E como a gente tem muito problema velho para resolver, e problema velho que eu estou querendo dizer assim, coisa que já devia ter sido resolvida mesmo, e que tem muita solução aí no mercado que resolve. Mais fácil ainda. E você falou que, né, a lei é a mesma para todo mundo, mas a gente tem leis específicas por localidade, né? E quando o Denis puxou sobre a lei de inovação, a gente está falando de uma lei específica do Estado do Espírito Santo, que é uma lei que veio, inclusive, para tratar de contratação de inovação. E eu sei que você participou muito dessa escrita, você, o Horácio, né, da Procuradoria. Marcos, até que a gente gravou Horácio é aqui. muito nome de servidor público, né? E não nasce mais Horácio, Denis, né? oh, cuidado com Não onde você está nasce mais mexendo, Horácio. Denis. Denis, cuidado Eu onde você está posso, Pedro mexendo. não pode. Eu posso. Vai nessa, cuidado onde você está mexendo. Beijo, Horácio. Eu trabalhei com a mulher do Horácio na Justiça Federal, é uma fofa também. Qual o nome dela? Mas vamos lá. O que a gente precisa ver aí, e o Marcos também, né? O Marcos que já gravou com a gente, que hoje está no Globoplay, também participou ali dessa escrita, ajudou ali. E ela veio antes do Marco Legal, e é isso que eu acho bacana dessa lei, porque foi antes do Marco Legal, o Espírito Santo já estava com uma lei de inovação ali, se eu não me engano, no final de 19, né? Se eu não estiver enganada. Então, eu queria que você passasse um pouquinho, assim, só dar uma pincelada mesmo, mas do porquê, o que motivou e o que ela traz, assim, por que precisa de uma lei dessa, no que ela ajuda nessa contratação de inovação pelo governo, que a gente sabe que sempre pôde contratar, mas é difícil, é muito mais difícil. E essas leis, elas vêm para ajudar. E daí a gente começa a ter leis mais regionais, né? Para a contratação de inovação. Acho que um ponto bacana dessa lei que a gente construiu lá no Estado, na época que eu estava lá, né, é que a gente também construiu de maneira colaborativa, né? Então, os atores aí do ecossistema de inovação, de alguma forma, foram envolvidos, tiveram condição de opinar um pouco. É natural que a gente não consiga incorporar tudo que o mercado deseja, né? Porque há uma natureza muito diferente as atuações privada e pública, e a gente tem muito mais limitação, inclusive, do que a gente gostaria. Estou passando por isso agora no Inova Certa, estou discutindo uma proposta de lei de incentivos aqui com a Secretaria da Fazenda, e a negociação é difícil, né? Eu quero ser mais ousado, eles querem ser mais restritivos, e o resultado só vai vir no médio prazo, e não tenho como garantir 100% que as empresas virão mesmo. Então, é uma discussão complexa, né? Mas o que a gente fez no governo foi basicamente assim, né? Como você falou, Flavio, sempre pôde contratar inovação, mesmo com a lei 8666, que o Denis tanto gosta. Então, ela permite contratar, só que não é fácil, porque os parâmetros que estão estabelecidos na legislação são parâmetros que eles pedem comprovações de que a solução funciona. Aí estou falando por alto, tá, gente? Mas são coisas importantes quando você vai contratar com o setor público usando 8666. Você precisa comprovar que a sua solução funciona e você precisa comprovar preço. Cara, para a solução inovadora, pode ser difícil demais conseguir essas comprovações, entendeu? Documentos que comprovem que você já testou aquilo no volume que você vai, parecido com o que você vai fazer no governo, e no preço também que você consegue comprovar. Então, muitas soluções inovadoras, ou elas ainda não fecharam o contrato, elas estão validando, elas estão num volume muito menor do que o governo. Tem uma rede aqui de 70 mil alunos, por exemplo, de educação. Eu não consigo contratar uma startup que foi validada numa escola de 200, 500, para atender a rede toda. É muito difícil. Então, e aí, o que nós fizemos no Estado foi juntar pedaços de legislações já existentes em uma única legislação. Então, basicamente,
os dispositivos legais, e o Horácio foi bem sábio nessa construção. Ele usou dispositivos que já estavam vigentes em outras legislações, de maneira a tentar deixar didaticamente mais compreensível como seria o processo, como o Estado poderia fazer, como uma startup poderia participar, e estabelecendo alguns limites de prazos e valores para poder criar maior conforto para o gestor público e remunerar a startup. Né? Sempre foi um dilema na discussão startup e setor público. Né? Pô, beleza, eu vou lá, testo, dá certo, mas você não consegue me contratar e eu não recebi nada por isso. Então, com essa lei, a gente estabeleceu alguns limites. Né? Então, a startup pode ser remunerada para fazer aquele contrato de 6 meses, eventualmente, para testar, mas existe um teto e depois ela vai renovando caso dê certo. E, por outro lado, para a startup também, isso cria condições mais interessantes de propor solucionar problemas do governo, porque realmente o governo exige trabalho. Né? Então, se você for entrar no governo para testar a sua solução numa unidade de saúde, não tenha dúvidas que vai te dar trabalho. E aí você ficar tendo esse trabalho sem nenhum tipo de retorno, sem nada, por muito tempo, inviabiliza, né? muita possibilidade. Então, esses foram os principais ganhos, eu acho, daquela legislação. Processo colaborativo, depois uma construção que usou dispositivos legais já vigentes e consolidados, e agora, com o marco legal das startups, ficou melhor ainda, porque o marco ajudou a sanar uma série de questões que já estavam na lei. Né? Então, que a gente tinha dúvida de como tratar, como é que ia fazer. Então, o marco legal, como ele é uma legislação nacional, tende a ter tido um debate mais intenso e ter uma robustez maior, ele ajudou a esclarecer alguns pontos que na estadual ainda estavam pendentes. Travamos nesse finalzinho? Não, voltou. Eu não. Depois não. o Dudu resolve. Pedro, você tá ouvindo a gente? Tô Se você caiu. ouvindo, tranquilo. Não, tô na área. Pedro? Estão me ouvindo? A conexão do Pedro não tá legal. Tá. A gente não tá te ouvindo, Pedro. 9 meses pra contratar e olha lá o que deu. Pior que no corte essa piada nem vai ficar. Mas é melhor, né? Vamos ver uma coisa. Melhorou? Tenta tirar o fone e vamos ver o que acontece. Tirei. Desconectar Funcionou o aí? fone. Tirou? Tirei, meu. Sumiu o teu áudio. Olha o suporte a usar analógica aí. Tira o fone, coloca de novo. Gente, isso não pode acontecer com secretário de tecnologia. Isso é bizarro. Vou ficar sem conexão, secretária de tecnologia. Clica em tal lugar lá. E precisar de suporte nesse sentido. Quer tentar sair e entrar de novo, Pedro? Tenta sair e entrar de novo. Nossa, isso é uma derrota. Isso pro secretário. Dudu, não tira essa parte não. Deixa isso aí agora. Pior que eles não estão lendo, né? Quem tá de casa não tá vendo as conversas aqui de baixo. Pedrão, tá ouvindo a gente aí? Tá me ouvindo agora ou ainda não? Não voltou o áudio. Sua conexão tá melhor, mas não voltou o áudio. Vai ser a primeira vez que a gente encerra um programa assim, sem encerramento. Peraí que eu tô só resolvendo um negocinho aqui. Estava previsto que não era para gravar esse episódio de hoje. Não, mas isso Eu não sei, porque estava falhando mesmo, Pedro. Você tá com o fone plugado ainda? É Bluetooth esse fone do Pedro ainda, não? Não é com fio. Não é. Se o mouse é com fio, Denis, você acha que o fone vai ser Bluetooth? Aonde? E aí, o que faremos? Bom, encerraremos assim? Vamos encaminhar pro final, com o Pedro dando um tchau pra gente ter... Pelo menos ter carinho. Sabe Libras, Pedro? Ó a falha aí, tá vendo? Ó. Quem quiser ver a fala final do Pedro, segue ele no Instagram.
Pedro nem usa Instagram, LinkedIn. É isso, né? É o que A temos para gente hoje. chama o Pedro. A gente chama o Pedro numa outra oportunidade para poder falar de alguns assuntos, mas ficou claro todas as inovações e disrupções que ele está fazendo lá. A gente vai deixar também aqui os contatos do Pedro na descrição desse episódio. E vou dizer aqui que. Vou dizer aqui que, de fato, eu estava tentando cavar aqui uma pauta. Eu mandei uma mensagem para a Tia Rose. Então, Tia Rose, dá para você mandar um áudio confirmando a minha teoria de que eu sou Nossa, você ia se ferrar bonito. Pena o que não é ao homem, vivo, você ia mandar o editor cortar. o homem Você, preferido dela e tal. você ia se lascar. Quer que eu ligo aqui? Ela. Agora? Não, Já ela que tá a gente tem um trabalhando. Ela tá tempo? trabalhando, deixa Ah, ela. e o medão, né? E o Não, medão de não, ser não, deixa ela. desmascarado. Sei. Era uma grande brincadeira, mas ela não Tá engajou pra certo, mim, tá entendeu? certo. Pessoal, Só mandei mensagem pra sua avó porque eu não tenho conta dela, mas vai. ela nem entra nessas histórias. E depois do que ela falou de você, eu tenho um pouquinho de desconfiança aí. Ela conhece você, não conhece o Pedro, aí não é justo. É Mas é. PH. O P. Posso seguir? Pode, vai. Nossa, Bom, despeito é fogo, hein? Mas vamos embora. Vocês encontram o Pedro no LinkedIn, né? O códigozinho dele é PHT Souza com Z. Então, tá lá, Pedro Henrique Trindade de Souza. Vocês encontram ele no LinkedIn, com uma bela foto de fundo roxo, que já tem uns 10 anos essa foto, né? Segue firme e forte, né? Instagram não sugiro, porque Pedro é a pessoa mais low profile do Instagram que eu conheço. Então, acho que o caminho ali é o LinkedIn, Pedro é bem ativo ali, coloca bastante coisa que está acontecendo, compartilha bastante, ele falou que ele gosta de compartilhar e é isso mesmo. Então, vocês podem cavar muita conversa ali. GovTechs, procurem o Pedro também, que ele gosta de conversar e dar dica ali de como é que faz, qual que é o caminho das pedras, né? Então, procurem o Pedro. Pedro está também na B Startups como mentor. É nosso especialista aqui em governo, na ESES também, então quando vê alguns perrengues aqui de governo, quando a gente precisa de alguma ajuda para as startups, né, não só dentro de casa, mas principalmente para as startups, né, é o Pedro que a gente chama, então está muito ativo aí no ecossistema de inovação, né, nacional, está no Angels, investidor, tá, o Pedro está do... Ai, fugiu o nome, Brasil Lab também. Vocês encontram o Pedro aí, Pedro é figurinha arroz de festa, tá em tudo que é de inovação, vocês encontram o Pedro lá. Tá joia? E ficamos por aqui, né, Denis? Não vou falar que esse programa foi muito agradável pra mim, mas ok. É assim mesmo, Pedro, Denis, é assim mesmo. Eu até confundo os Ai, nomes, tá ai, vendo? ai, ai, ai. A Pois é, lista dos mas eu chamei preferidos. Pedro, você viu A só? lista Porque é dos preferidos. predileção. A lista dos É, preferidos. aí confirma. Você tá confundindo o nome do seu cachorro com o meu nome, Flavio. Eu sei que você ama o seu cachorro, então eu Na já hora que eu vou peguei isso ao brigar, vivo. Eu na já hora que eu vou peguei isso brigar ao com o vivo. George, eu chamo ele de Denis. Para, Denis! É na hora que eu vou brigar, porque eu tô acostumada, né, a brigar com você todo dia. Mas, pessoal, é isso. Acho que foi um papo, a gente, né, tudo que a gente conseguiu registrar aqui foi muito bacana. Acho que fica aí de incentivo, né, para que os gestores cada vez inovem mais, tragam mais inovação para dentro aí dos seus governos. ACES, LinkedIn, YouTube, Instagram, né? Vocês encontram bastante ali do inovação com Y. Inovacão, sem cal, né? Sem tio, sem ser cedilha. Temos um programa, Denis? Eu acho que 90% do programa. 10% fica para posteridade. Pessoal, comentem aí, deixem nos comentários, por favor, queremos frases criativas sobre o secretário de tecnologia está com dificuldades tecnológicas na gravação do podcast. Isso não aconteceu com ninguém. A Futurai já previu, né? Por isso que não aconteceu. A Futurai já tinha predição ali.
mas o secretário de tecnologia não deu conta de sustentar as suas verdades. E é isso, deixem comentários aqui, a gente quer ler depois. E a frase mais engraçada vai conseguir o contato direto com o Pedro. Tô me comprometendo aqui. Abraço, pessoal. Até mais, pessoal.